Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula aí da parte de biologia celular, onde hoje nós vamos falar a respeito da membrana plasmática. Dentro do cronograma tinha uma perspectiva, né, de avançar aí no conteúdo, mas acho que por questão de tempo, né, acho que vai acabar falando tudo de membrana e depois a gente avança para falar também de citoesqueleto. Pessoal, em relação à membrana plasmática, né, lembrando que as nossas aulas são sempre pensadas, né, para você que vai fazer prova de concurso. Esse conteúdo é um conteúdo com uma grande incidência nas provas, tá? Independente, inclusive, de áreas, já que a parte de biologia celular é muito comum para concursos diversos. E aqui, gente, vale muito a pena, né, você se atentar a certos detalhes, porque a parte de membrana plasmática ela acaba conversando com várias outras partes que podem estar ali presentes no seu edital, né? Dentro da parte de histologia, quando a gente vai ver alguns aspectos dos tecidos, a gente vai sim, né, perceber que existe relações, né, entre esses conteúdos. Temos ainda, né, essa conversa com os aspectos biomoleculares aqui da constituição da membrana plasmática, com a parte lá da química da célula, que muitas vezes também está presente no edital, com aspectos lá, né, também de sistema BO, né, a gente vai ver, vou fazer esses links aqui conforme a gente avança dentro do conteúdo, dentro da nossa disponibilidade de tempo, de acordo com aquilo que mais caiu em provas anteriores também, tá? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos aí começar a nossa aula a respeito de membrana plasmática. Bom, a membrana plasmática, né, ela vai servir como um delimitador da célula, tá? Todos os seres vivos, né, celulares, eles vão ter essa estrutura delimitante, tá? E que é muito conservada. Inclusive, a gente, quando a gente faz a divisão dos seres vivos, né? Lá, quando a gente divide nos domínios, arqueias, bactérias, também é levado em consideração a constituição da membrana plasmática desses organismos. A gente vai ver que ela tem uma relevância nos mecanismos de classificação. Alguns seres vivos ainda podem ter, né, além dessa estrutura delimitante, a parede celular, mas não é comum a todos. A gente comentou isso lá nas aulas introdutórias da parte de biologia celular, tá certo? A nossa aqui, né, é uma ilustração bem simplista da nossa membrana plasmática. A teoria, né, que fundamenta que a constituição dessa membrana plasmática, ela veio a partir de 1972 com Singer e Nicholson. Aqui, pessoal, né, como eu já até comentei lá, quem está acompanhando nossas aulas aí, a parte do estudo da biologia celular ela é muito atrelada às técnicas, né? Então, se você também tem microscopia óptica, microscopia eletrônica lá no seu edital, você tem que se atentar, né? As possibilidades que você tem da aplicabilidade desse conteúdo junto com a técnica. Porque somente aqui, né, quando a gente teve o desenvolvimento da microscopia eletrônica, que foi possível realmente inferir essa estrutura como uma bicamada lipídica, que é esse modelo que nós chamamos aqui de modelo do mosaico fluido, que foi estabelecido por esses dois pesquisadores mediante a imagem que foi gerada na microscopia eletrônica. Prestem muita atenção, né? Até então a gente utilizava de uma microscopia óptica, que é aquele microscópio bonitinho, né, que a gente tem lá nos nossos laboratórios de escola, assim que a gente começa a faculdade, mas com a microscopia eletrônica, a capacidade, né, de ampliar essa imagem permitiu que se visse justamente essas duas camadas com essa estrutura mediana, né? Isso a gente vai falar aqui, né, que justamente tem a ver com essa composição dessa bicamada lipídica que foi, né? A gente tem essa teoria sendo elaborada a partir da técnica da microscopia eletrônica, onde a gente vê essa delimitação dessa bicamada lipídica aqui, tá certo? Então, é conhecido então como modelo do mosaico fluido, estabelecido aqui por esses dois pesquisadores, né, Singer e Nicholson, diante desse avanço tecnológico aqui através, né, da microscopia eletrônica. Então lá a gente vê as nossas micrografias, né, a gente consegue perceber bem delimitadinho essas duas camadinhas assim e esse espaço em branco lá, né, já que a nossa imagem do microscópio eletrônico vai formar essa ilustração nessa perspectiva, né? E aí a gente tem o estabelecimento dessa teoria, onde vai trazer como inferência, né, que essa membrana plasmática ela é constituída por uma dupla camada, né, de lipídios e associados a proteínas. Eu já vou falar de toda essa constituição, tá, dessa proteína, é uma parte mais introdutória aqui. Bom, por que, né, é tão importante estudar
membrana plasmática, porque ela vai ter diversas funções. Além de delimitar a nossa célula, né, a gente vai ver que ela vai ter funções associadas a esse isolamento físico, vai funcionar realmente como uma barreira física que vai regular, né, tudo as trocas com o ambiente, entrada e saída de nutrientes, entrada e saída de íons, eliminação de excretas, produtos aqui da nossa atividade metabólica celular. Ela vai ter aqui, ó, aqui até para facilitar a vida de vocês aí, né, enquanto funções, ela ainda vai ter função na comunicação de uma célula com a outra, né? Já quando a gente fala de organismos multicelulares, é necessário que haja essa dinâmica, né, de comunicação entre as células que vão estar associadas às características dos tecidos, às características dos órgãos, tá? Então, é função também dessa estrutura. Ela é caracterizada por ter essa permeabilidade seletiva, né? Porque é tudo que ela é permeável. Depende, não é tudo que vai entrar na célula sem haver ali um critério realmente de seleção, tá? Tem uma alta resistência elétrica, isso porque ela não é bicamada lipídica, né? Gordura não é um bom, né, isolante elétrico também aqui. Resistência mecânica, né? Então, em relação às estruturas e a sua composição, faz com que a gente não tenha uma facilidade de romper a nossa célula, né? Então, vai promover essa resistência aqui da nossa célula. Tem uma capacidade regenerativa, inclusive, muitas dessas proteínas aqui que estão constituídas, né, na nossa membrana, muito desses lipídios, eles vão formar vesículas que ficam transitando aqui dentro da nossa célula e lá nas atividades metabólicas celulares formam-se essas estruturas que são encaminhadas, direcionadas à nossa membrana, né? Então tem essa capacidade regenerativa, elasticidade, vai dar um suporte físico e estrutural. A gente vai ver que proteínas do citoesqueleto se ancoram aqui na nossa membrana plasmática. Falei, né, do reconhecimento celular, promove também interações químicas. A gente vai ver que ainda, né, vai existir atividades enzimáticas junto às proteínas que constituem aqui a nossa membrana plasmática. Sim, gente, atividade enzimática, muitos alunos não se lembram disso. Então, são todas funções da membrana plasmática e diante de toda, né, essa possibilidade, essa beleza aqui dessa estrutura, a gente tem muita prova de concurso, então vale a pena que a gente pontuar os principais assuntos aqui em termos de recorrência quando a gente fala de membrana plasmática. Nesse sentido, a gente vai caminhar para os componentes dessa membrana. Sem sombra de dúvidas, um dos mais lembrados ali, né, pensando nas nossas questões, vão ser os nossos lipídios, tá? E aí, pessoal, eu sou aqui, né, professora de biologia, mas, né, nós temos a bioquímica conversando, caminhando de mão dadas com a gente, e isso também está lá na nossa prova. A gente tem que levar em consideração alguns aspectos químicos dessas estruturas, porque também vai estar relacionado com a sua funcionalidade, as suas características biológicas aqui. A gente já viu, né, que a nossa membrana plasmática, ela é formada por uma bicamada, a gente fala uma bicamada lipídica. A gente costuma falar também que essa membrana ela é lipoproteica, né, porque a sua constituição é muito predominante em lipídios e proteínas. Então, a gente vai falar dos lipídios aqui dessa membrana. Não é qualquer lipídios, né? A gente vai ter alguns grupos de lipídios que vão estar mais presentes, como os fosfolipídios, esfingolipídios e o colesterol. São as gorduras presentes na nossa membrana. Questão de prova, vou lembrar dos fosfolipídios e do colesterol. Então, vamos falar agora dos fosfolipídios. A estrutura dessa molécula ela é muito pertinente. Ela é uma estrutura que nós chamamos de anfipática, onde na composição desse lipídio ele vai ter caudas, né, que são cadeias aqui de carbono e hidrogênio, que é uma cadeia comum das nossas moléculas orgânicas, né? Então ela tem essa cadeia que nós chamamos de hidrofóbica, porque essa cadeia aqui, ela vai ter fobia, realmente ela vai expelir, afastar água, gordura, né, gente? A gente não consegue ali misturar gordura com a água, dadas essas propriedades. Só que não é qualquer gordura, não é qualquer lipídio. Além dessa cadeia, né, de hidrocarbonetos, também vai haver a presença aqui de glicerol e fosfato, que faz com que esse lipídio, né, tenha uma cabeça.
Então, é um em decorrência do fosfato, um fosfolipídio, que o seu arranjo faz com que tenha uma cabeça. Essa cabeça, ela já vai ser hidrofílica, né? Ela já vai ter uma afinidade maior com a água, porque essa cabeça é uma cabeça polar. Isso são termos lá da parte da química que, gente, nem se eu quisesse eu ia conseguir explicar lindamente para vocês, né? Mas o que você precisa lembrar aqui para sua prova é que a constituição desse fosfolipídio, ela vai ser de uma cabeça polar ou hidrofílica, né? Já que estruturas polares têm afinidade com a água, isso porque aqui nessa cabeça eu vou ter esse grupo de fosfato, glicerol, e a sua cauda, a cauda de hidrocarbonetos aqui dos nossos fosfolipídios de membrana, vai ser a porção hidrofóbica, apolar aqui da nossa constituição da bicamada fosfolipídica, tá certo? Então, lembrem-se disso com, gente, muita atenção, né? Vamos marcar aqui, ó, a cabeça aqui é polar, tá? Então, pode cair tanto hidrofílica como polar. A cauda aqui vai ser apolar, tá? Aqui na cauda a gente vê, né, essa constituição de hidrocarbonetos, tudo bonitinho. E aí, em decorrência dessas características, essas propriedades são propriedades químicas dessa molécula, ela vai fazer com que em ambientes aquosos, essa estrutura formem arranjos, tá? Pode formar aquilo que nós chamamos de micelas, água micelar, gente, que a gente passa aqui para limpar a pele, né? Que são, no ambiente aquático, esses fosfolipídios eles vão se arranjar formando esferas. Podem formar esferas ocas, né? Que eu acho que recebe o nome de lipossomo, mas aqui forma essa bicamada. Nesse arranjo, né? Dentro desse ambiente aquoso, gente, a gente tem mais água do que qualquer outra coisa no nosso corpo, né? Então, dentro desse ambiente aquoso, essas moléculas, elas vão se arranjar nessa bicamada, que é uma das possibilidades, tá? Então, nessa bicamada, as estruturas que são polares, elas vão ficar em contato com a água. E a porção aqui que é apolar, hidrofóbica, vai ficar reservadinha, vai se arranjar para não ter esse contato com a água, fazendo com que nós tenhamos essas duas camadas, que vão ser justamente a delimitação da nossa membrana plasmática, fazendo com que nós temos dois ambientes na nossa estrutura, o ambiente externo, né, onde vai ter contato com a matriz extracelular, e o ambiente interno da célula, que vai ter contato com o citoplasma. Ao centro aqui, eu vou ter as porções, as cadeias aqui, né, de hidrocarbonetos, que são as porções hidrofóbicas da nossa estrutura de bicamada. Então, aqui essa ilustração, né, concurso, o que eu preciso saber? Eu tenho uma molécula que eu chamo de o fosfolipídio da constituição da nossa membrana plasmática, ele é anfipático, ou anfifílico também, já vi assim, tá? Porque ele tem cabeça polar hidrofílica e cauda apolar hidrofóbica, que vão se rearranjar, onde a cauda hidrofóbica fica na parte central e as porções hidrofílicas ficam nas partes externas da membrana, tá certo? Ponto que despenca em questão de prova e que a gente não vai errar mais, tá certo? Bom, e aí, né? Essa estrutura, esses fosfolipídios, eles ficam ali estáticos na minha membrana, né? Eles ficam paradinhos, gente? Não, tá? Existe uma dinâmica aqui e acreditem, já caiu em questão de prova. Esses fosfolipídios, eles podem se movimentar nessa estrutura. Eles podem fazer um movimento de rotação sobre eles mesmos. Eles podem fazer um movimento de difusão lateral, né? Ficar se movimentando lateralmente, trocar um com o outro. Eles podem mudar de face, né? Então, eu tenho um fosfolipídio aqui que está numa porção acima, né? Não é uma bicamada, imagina que são dois fosfolipídios, eles podem trocar, né? Um ir para cima, o outro ir para baixo. Esse movimento é chamado de flip-flop. Isso tudo em decorrência do quê? Por que eles se movimentam? Vai depender muito da temperatura, né? Que vai ter uma influência aqui na movimentação dos meus lipídios, e isso também tem uma influência na fluidez da minha membrana, né? É uma estrutura que é fluida, é necessário. Imagina se você tem essa membrana rígida, não é muito mais fácil você romper uma estrutura que é muito endurecida, né? E se ela é molenga velha, né? O que vai acontecer? Não vai trazer a conformidade necessária aqui para os nossos tecidos. Então, existe aqui essa conformidade, né, das nossas membranas plasmáticas que vão ter a sua fluidez
sofrendo influências aqui da temperatura e dos nossos fosfolipídios. Por quê, professora? Como que sofre essas influências? Bom, aí eu vou voltar lá no nosso assunto de química. As nossas cadeias aqui dos nossos lipídios, né? Essas cadeias aqui de hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio ligados, né? Formando essas cadeias, pode ter apenas ligações simples entre os carbonos, que vai fazer então aqui que eu tenho uma cadeia que eu chamo de uma cadeia saturada. Né? Então, perceba aqui nessa ilustração que eu só tenho cadeias simples entre os carbonos. Mas pode haver a presença de ligação dupla entre esses carbonos aqui. Em decorrência da presença dessa ligação, perceba que eu estou vendo aqui uma quebradinha na perninha aqui do meu lipídio. Então, aqui eu chamo aqui de um ácido gráfico insaturado. Ah, professor, mas isso é química, né? Por que eu tô precisando saber disso aqui, né? Na parte de biologia? Importa pra gente. Por quê? Aí a gente vai anotar, né? A gente vai prestar atenção no seguinte. Vamos pro nosso próximo slide, vai ficar mais fácil da gente entender. Bom, pensando nos nossos fosfolipídios, imaginemos que todos eles sejam formados apenas por cadeias saturadas, ou seja, apenas cadeias simples, né? Aquelas cadeias que ficam retinhas. Percebam que é muito fácil eles ficarem pertinho um do outro, interagindo, bem coladinho. Agora, se eu tenho um monte de cadeias insaturadas, né, que tem essas dobras em decorrência ali da cadeia, tá? Eu não vou aprofundar, só vou falar aqui pra gente entender. Não é muito difícil, né, haver essa interação entre eles não conseguem ficar um pouquinho mais afastados, eles não ficam organizados. Enfim, isso tudo, gente, para dizer o seguinte para vocês. A quantidade de fosfolipídios insaturados e saturados na minha membrana irá influenciar na sua fluidez. Isso é pergunta de concurso? Sim ou com certeza? Né? Sim, gente, é essa a pergunta, tá? Então, a quantidade de fosfolipídios com cadeias saturadas e insaturadas vai influenciar na fluidez. Como? Quanto maior a quantidade de fosfolipídios saturados, mais rígida é essa membrana, ou menos fluida. Por quê? Eles vão estar bem organizados, né? Então ela vai ficar mais rígida. Quanto maior a quantidade de fosfolipídios insaturados na minha membrana, menor é a sua rigidez ou maior é a sua fluidez. Questão de prova, né? É isso. É essa a dinâmica aqui quando eu falo dos componentes da membrana que eu preciso saber em relação aos fosfolipídios, que casam inclusive com o nosso conteúdo lá de biomoléculas, tá certo? Bom, é só isso, professor? É só a temperatura que vai influenciar? É só a composição dos fosfolipídios que vai influenciar essa fluidez? Não, tá? Não é só isso. Por quê? Nós temos outro fator que influencia na fluidez da membrana, que é o colesterol. A quantidade de colesterol presente na minha membrana plasmática. Normalmente nós lembramos o quê? Que nessa membrana plasmática tem lipídios, que é o que nós estamos falando agora, lembramos que tem proteínas, que nós já iremos falar, mas além dos fosfolipídios dentro dos grupinhos de lipídio, nós temos ainda o colesterol. Esfingolipídios que não caem em questão de prova, mas pra gente o colesterol vai ser importante. Por quê? O colesterol ele tem anéis rígidos que vão interagir com os fosfolipídios. Quanto mais colesterol presente na membrana, mais rígida é essa membrana, ou menos fluida é. Porque o colesterol, ele vai, por ter esses anéis rígidos, vão aumentar essa interação entre os fosfolipídios, aumentando essa rigidez ou diminuindo a fluidez da membrana. Então, sim, a quantidade de colesterol na membrana plasmática também influencia na sua fluidez, no sentido de quanto mais colesterol, menos fluida a membrana ou mais rígida. Percebam que eu posso falar encontrar das duas maneiras lá na nossa prova, tá? Então, por isso que eu tô falando assim. Então, os fatores que vão influenciar essa fluidez vai ser a quantidade de fosfolipídios saturados ou insaturados, a quantidade de colesterol e a temperatura. A temperatura a gente lembra ali, né, da gordura mesmo do seu, sei lá, da banha de porco, né?
No ambiente quente, aquela banha não fica, né, mais derretida ali, então, no ambiente mais quente, essa membrana aqui, ela vai tender a não manter a forma, né, vai ficar bem fluida, muito flexível, e no ambiente de baixa temperatura, no frio, vai ficar mais rígida, pode inclusive quebrar, tá? O que faz com que essa membrana permaneça estável? Gente, essa variação aqui da composição dela que garante, né, que nenhuma coisa e nem outra, tá? Esse equilíbrio. Então, a gente não tem a membrana só com fosfolipídios saturados, só com insaturados, ou só, entendeu? Então, essa composição que faz, inclusive, que a nossa membrana seja assimétrica, a gente vai falar disso aqui, junto com os outros componentes, faz com que garante, né, essa estabilidade dessa molécula, tá certo? Bom, falamos dos pontos mais importantes em relação aos fosfolipídios. Agora nós vamos caminhar aqui para falar isso aqui, gente, é um diferencial, né? Isso que eu vou falar com vocês agora é te levar assim a um passinho à frente, né, dos demais candidatos, porque é um ponto que poucos alunos sabem que existe ainda lá na estrutura da nossa membrana aquilo que nós chamamos de balsas lipídicas. Isso aqui é importante para você que quer buscar, né, um conhecimento um pouco além, né, um pouco diferenciado. O que são essas balsas lipídicas? Tá bem dentro da chave aqui da nossa ilustração. Olha apenas aqui para dentro e apenas nas indicações das estruturas lipídicas que nós estudamos aqui até agora. Então, o que você está vendo aqui, ó? A ilustração, olha do lado de fora aqui, ó. Ela mostra bem claramente aqui que eu tenho fosfolipídios insaturados, essas perninhas todas agarradinhas umas às outras, né? E aqui ela mostra, né, esses fosfolipídios aqui saturados, bem bonitinhas as perninhas aqui, ó, bem alinhadinho, tá? Além disso, nessa região que está dentro da chave, eu tenho aqui, ó, indicando colesterol. Olha o tanto de colesterol aqui nessa região dentro da chave. Então, o que eu tô vendo? Muitos lipídios saturados e uma região com muito colesterol. Aqui eu não tô vendo não, né? Nas partes ao lado da nossa ilustração. Por aquilo que a gente conversou na nossa aula, o que indica que essa região, qual é a característica aqui estrutural dessa região? Rígida, né? Tenho muito colesterol, tenho muito fosfolipídio saturado, é uma região rígida, que diante dessa composição a gente percebe uma estrutura de balsas lipídicas na nossa membrana plasmática. Professora, por que raio você está falando disso? Porque caiu na prova, gente, essas balsas lipídicas. E não se espantem, viu? Caiu com a prova que nem era para área específica, né? Perguntando qual é a função dessas regiões. Gente, essas balsas lipídicas, elas ficam realmente flutuando, né? Caminhando nessa estrutura da membrana plasmática. E ela vai ter função principalmente aqui, de reconhecimento celular, tá? É uma região aqui que a gente fala que é uma região principalmente de transdução de sinal. O que é isso, professora? É um receptor, né? Vai fazer esses reconhecimentos, por exemplo, a sinalização metabólica da insulina, né? Vai ser mediada por insulina em adipócitos, essa sinalização vai ser lá nessas células que nós chamamos de adipócitos, né? A gente vê isso na parte de histologia, vai ser mediada aqui nessas regiões. Então, a sinalização vai estar presente aqui nessas regiões que nós chamamos de balsas lipídicas. Não tô lembrando de muita coisa que você tá falando, não, professora. Então, você vai guardar só o seguinte: essas balsas lipídicas são regiões aqui de transdução de sinal, ou seja, de receber sinal, tá? De reconhecimento celular aqui, caracterizado por ser regiões da membrana plasmática muito ricas em colesterol. Foi assim que veio lá em questão de prova anterior, tá certo? Bom, falamos desse componente importante, colesterol. Vamos avançar, né, para falar de quem? Das proteínas da membrana plasmática. Quando a gente fala que é uma bicamada lipídica, que a gente tem duas camadas de lipídio, você pensa, pô, tem muito mais lipídio nessa membrana do que qualquer outra coisa. Gente, tem muito mais proteína. Quando a gente compara, por exemplo, a hemoglobina, nós temos lá cerca de 40%, 42% da sua composição de lipídios, e os outros 50 e poucos por cento, acho que 52%, 40% de lipídios, 52% ali vai ser de proteína. E a maioria das outras células também, tá? A grande composição vai ser proteína. E a gente vai ter proteína aqui exercendo diversas funções.
e isso também foi uma questão de concurso, tá? Funções das proteínas de membrana. Função estrutural, função de comunicação, né? Funciona como receptores aqui. Função de transporte, através de proteínas canais, proteínas transportadoras, que existe esse processo de seleção de entrada de componentes na nossa célula. Eu tenho ainda a função enzimática. Gente, todo mundo errou essa questão, porque função enzimática em proteína que está presa lá na membrana? Sim, gente. Se você, inclusive, pegar as membranas internas das cristas mitocondriais lá da nossa mitocôndria, lá tem uma proteína, e quando eu falo de membrana plasmática, eu tenho que lembrar que as nossas organelas, eu tenho organelas membranosas, né, que vão ter basicamente essa constituição. Lá eu vou ter, por exemplo, a proteína ATP sintase, que é a proteína do processo lá da fosforilação oxidativa, né, enfim. Então, assim, eu tenho atividades enzimáticas nas proteínas lá da minha membrana plasmática. Isso é um grande pulo do gato, né? Veio na questão. Então, são funções das proteínas da nossa membrana. Função estrutural, função enzimática, função receptora, função de transporte, função antigênica, né? A gente vai ver isso também, tá? Então, funções gerais e que foi também questão de prova. Então, eu tenho essas proteínas. Um ponto importante em relação às proteínas, né? Os tipos de proteínas que eu posso encontrar justamente na minha membrana plasmática. Bem tranquilamente, eu vou ter aquelas proteínas que estão na parte externa, né? Eu vou chamar essa proteína aqui, pessoal, de extrínseca. Ah, professora, proteína extrínseca é aquela que está só do lado de fora da célula? Não, gente. É aquela que, e quando eu for olhar para minha membrana plasmática, eu vou olhar para ela e eu vou ver que ela tem duas faces, né? Então, as proteínas extrínsecas vão ser aquelas que vão estar nas faces, né, da minha membrana plasmática. Essas proteínas, elas tendem, né, a não estar tão ligadas, né? Essas proteínas, elas não estão tão conectadas quanto aquelas que estão, né, perpassando pela nossa membrana plasmática. Já falo disso também, tá? Bom, eu tenho ainda aquelas proteínas, olha aqui na nossa ilustração, as periféricas, né? Eu tenho aquelas proteínas que são chamadas de intrínsecas, tá? Que vão estar tanto na minha porção hidrofílica como hidrofóbica. Mas eu não vou, prestem atenção, eu não vou confundir proteína intrínseca, não vou associar uma proteína intrínseca com essa proteína atravessando a membrana e passando pelos dois lados. Uma proteína intrínseca, ela vai estar tanto na face hidrofílica e hidrofóbica, mas não necessariamente ela vai estar perpassando de um lado ao outro da minha membrana. Essa proteína que perpassa então, de um lado ao outro da membrana, eu chamo ela de proteína transmembrana, tá certo? Essas proteínas intrínsecas, do mesmo jeito que os nossos fosfolipídios, eles têm porção hidrofílica e hidrofóbica, essas proteínas intrínsecas também vão possuir porções hidrofóbicas, né? Por isso que elas vão estar ali adentradas nessa estrutura da minha membrana, tá? Então, também foi questão de prova, né? As proteínas da membrana têm porção hidrofóbica? Podem ter, as proteínas intrínsecas têm porção hidrofóbica nelas também, tá? Então, aspectos da química, né, que conversa aqui com a gente. E é isso, gente, a vida do concurseiro não tem um dia de paz. E isso é importante para vocês, né? Não pensar de maneira cartesiânica, porque a sua prova vai conversar, vai buscar conversar os assuntos, tá? Então, sim, né, nas minhas proteínas intrínsecas pode, né, tem porção hidrofóbica também nelas, tá? Bom, eu falei das proteínas extrínsecas, tá? Sinônimos, tá? Podem receber o nome de periféricas, tá? As extrínsecas podem receber o nome de periférica ou de proteínas associadas. Elas podem, então, estar no interior ou no exterior da superfície, tá? São proteínas que vão estar conjugadas, podem estar conjugadas tanto a outras proteínas como aos fosfolipídios, tá certo? As integrais, como conversamos, também podem ser chamadas de intrínsecas. Estou falando sinônimos porque para vocês não se espantarem, porque nós podemos sim ter sinônimos nas nossas questões, então na parte de biologia você tem que saber, tá? Independente da banca. Essas proteínas integrais, elas já estão mais fortemente, né, ligadas aqui às nossas
a nossa membrana, tá? E elas podem ou não atravessar totalmente a membrana. Quem atravessa totalmente são as chamadas transmembranas ou transmembranar. Inclusive, elas podem perpassar, né? Atravessar uma, duas, fazer várias voltinhas aqui nessa estrutura da membrana plasmática, tá certo? Bom, em relação às proteínas, pensando em concurso de prova, com isso aqui, ou provas de concurso, com isso aqui vocês respondem tranquilamente, tá? Lembrando sempre também, ó, a função enzimática que muitos não se lembram, tá? Bom, nós temos proteínas, lipídios, é lipoproteica, mas dentro dessa constituição nós ainda possuímos carboidratos em menor quantidade, né? Se lá a gente tem, a exemplo das hemácias, tá? Nós temos 40% de lipídios, 52% de proteínas, nós vamos ter lá 8% de carboidratos, açúcares, que vão estar associados ou às proteínas ou aos lipídios. Quando está associado às proteínas, nós chamamos de glicoproteínas, aos lipídios de glicolipídios, mas na sua grande maioria vão estar associados às proteínas. E a gente vai ver que na face externa da nossa membrana vai existir uma grande concentração desses açúcares. E por estarem, né, nessa quantidade mais abundante, principalmente em alguns grupos de células específicos, vai formar uma estrutura que nós chamamos de glicocálix ou glicocálice, tá? Que é bem o que está mostrando aqui, ó, a nossa eletromicrografia. Nós chamamos isso de glicocálice ou glicocálix, com X, tá? A gente podemos receber das duas maneiras. Isso faz, inclusive, né, que as faces da nossa membrana seja assimétrica. Vai vir questão de prova falando que é simétrico, gente. Percebam, né? Pelas nossas ilustrações a gente não vê simetria nenhuma. E esses açúcares, né, vão estar associados aí aos lipídios, às proteínas. E essa estrutura, gente, é tão importante, esses açúcares aqui, apesar de eles estarem em menor quantidade, porque essa estrutura proteger as nossas células, nós temos essa estrutura do glicocálice, então, que é formada por esses carboidratos. Então, a função, proteção. Gente, esses carboidratos ainda, além da função de proteção, vai funcionar como a impressão digital da nossa célula. Através dessas estruturas, nós temos reconhecimento celular, nós temos atividade antigênica, e são justamente essas glicoproteínas que nós estamos falando quando nós falamos do sistema BO. O sistema BO, ele é formado por esses antígenos que nada mais são do que glicoproteínas, que vão ser formadas a partir dos genes presentes lá no cromossomo 9, né? Que vai sintetizar uma enzima que é glicosiltransferase, que adiciona açúcar ali a um certo substrato, que vai formar ou o antígeno A ou o antígeno B desse sistema, que nada mais é do que uma glicoproteína. Então, essas funções, né, são associadas aqui a essas glicoproteínas presentes na membrana plasmática, que vão ser importantes, que a gente vai ver lá, por exemplo, lá dentro do sistema BO, que tem relação, né, com essa estrutura do glicocálice, que é uma estrutura que confere proteção à célula, que vai conferir reconhecimento celular e que tem essa atividade antigênica, né, faz parte ali da identidade da nossa célula. Então, temos essa estrutura formada por carboidratos, por açúcares, tá? Então, tem essa função principalmente de proteção, mas eu acrescento aqui ainda, né, que eu acho que eu não comentei com vocês, função de reconhecimento e adesão celular, tá? Essa determinação antigênica aqui, ó, que eu mostro para vocês, que a gente está vendo aqui na nossa ilustração, são glicoproteínas do sistema ABO. Aqui, ó, o antígeno A, então eu tenho aqui uma base, né, que seria uma base com o açúcar determinando aqui, ó, percebam que são diferentes, né? Aqui a gente vai ter um açúcar diferente, aqui outro, e no caso do O a gente não tem. Então, essas glicoproteínas do sistema BO nada mais é do que estruturas, né, da nossa membrana plasmática das células das hemácias, tá certo? E aí a gente vê, olha que legal, biologia tem lógica, né? Os assuntos estão ali todos, faz sentido. Eu gosto de mostrar lógica e quando é assim a gente aprende mais, tá? Bom, da parte
base, né, de membrana plasmática e questão de prova, é isso, de estrutura, né? A gente já vai ver transporte da membrana. Dito isso, vamos fazer a questão, vou mostrar para vocês, né, aquilo que realmente cai, como cai. Olha só, para perito, prova para perito 2022, recente, né? A membrana celular é uma estrutura laminar composta principalmente de lipídios e proteínas, que define os limites entre a célula e o ambiente extracelular. Ela forma barreiras de permeabilidade seletiva que regulam a composição molecular iônica do meio intracelular. Apesar dessas funções, as membranas têm em comum estruturalmente domínios em sua composição. Quais são os domínios da composição da membrana celular? É uma forma diferente, né, de dizer, de perguntar a respeito desse arranjo aqui, dessa bicamada lipídica, quando a gente vem lá para as nossas sentenças, né? Essa membrana, ela tem dois domínios hidrofílicos nas faces externas da membrana e dois hidrofóbicos no interior dela? Não, né? São dois hidrofílicos e apenas um hidrofóbico. Letra B, um hidrofílico, não, nós sabemos que são dois. Letra C, dois hidrofílicos nas faces externas da membrana, né? E um hidrofóbico na face interna, nosso gabarito, letra C. Letra C. O erro aqui, ó, um hidrofílico são dois, né? Então, realmente, letra C é o nosso gabarito. Cai ou não cai, né? Quando a gente está ali estudando, parece preciosismo, mas realmente é um ponto importante. Vamos continuar. O modelo atualmente aceito para explicar a estrutura da membrana plasmática das células foi proposto originalmente por Sanger e Nicholson na década de 70 e é denominado de modelo do mosaico fluido. Em relação a este modelo, não diz respeito à explicação, então aquilo que não está relacionado ao modelo. As proteínas periféricas estão aderidas superficialmente à membrana, enquanto as intrínsecas se encontram totalmente mergulhadas entre os carboidratos. Carboidratos, pessoal, entre os lipídios, né? E quando a gente tá lá na hora da tensão da prova, a gente vai lendo rapidamente, parece tudo lindo, né? Então, muita atenção, gente, porque é no detalhe, né? Então, não desrespeito, né? Não é nos carboidratos, e sim nos fosfolipídios. Mas vamos seguir, porque se essa está errada, as demais estão corretas, e aí serve para a gente reter conhecimento. Vamos lá. Além dos fosfolipídios, as membranas celulares também apresentam colesterol, proteínas e carboidratos. Perfeito. As proteínas podem se ligar a moléculas de glicídios que constituem o glicocálix. Perfeito? As membranas biológicas são altamente dinâmicas. E isso é muito importante, vai vir questão falando que é paradão, não é dinâmico, há uma movimentação aqui, né? Inclusive porque tem liberação de vesículas, né? Existe ainda células especializadas em fagocitar, trazer estruturas para dentro. Esses fosfolipídios, dependendo da temperatura, vão se movimentar, né? Então, é dinâmico. Os fosfolipídios se deslocam continuamente sem perder o contato uns com os outros, né? Corretíssimo. A letra E, as proteínas também se movimentam de modo que a sua posição muda continuamente. Claro, né? Se elas estão inseridas nos fosfolipídios e nós temos movimento, também vai haver movimentação dessas proteínas. É uma estrutura, então, dinâmica. Vamos para o próximo aí, para a nossa próxima questão. Sabe-se que o colesterol é uma molécula importante na composição da membrana plasmática. A dieta rica em colesterol pode alterar a estrutura da membrana, pois esta molécula, o colesterol, marca a alternativa para preencher a lacuna. O colesterol, ele confere maior fluidez à membrana? Menor, né? Deixa ela menos fluida. Deixa a membrana mais viscosa, né? Que é justamente, se ela está mais viscosa, ela fica mais rígida. A ideia aqui, gente, a gente tem que lembrar que é gordura, né? Então, não vai ficar, quando eu falo rígida, né? Não é ao ponto de um vidro, né? Ela fica mais viscosa, né? Fica difícil a sua fluidez. Quando a gente for para as outras sentenças, vocês vão ver que faz sentido. Olha só, letra C. Aumenta a permeabilidade celular? Nada a ver. Reduz o transporte de lipídios? Auxilia o transporte de aminoácidos? Também não, né? O nosso gabarito é a letra B. Vai ficar mais viscosa, fica densa, né? Bom, próxima.
Olha só que maravilha! Com relação às condições que contribuem para as membranas biológicas exibam uma maior fluidez. Então aqui que ela fica o quê? Mais fluida. Gente, cai ou não, né? Cai muito isso aqui, né? Em relação à fluidez. Mais fluida. Letra A. As membranas devem conter mais proteínas hidrofóbicas dissolvidas. Nada a ver, as proteínas aqui não vão ter essa relação. Letra B. As membranas devem possuir uma quantidade maior de glicolipídios de baixa massa molecular. A importância do conhecimento, né? Se a gente não sabe, a gente fica, putz, e agora? Errado, né? Que a gente viu que tem aqui, olha a letra C, ó. As membranas devem conter fosfolipídios com uma porção mais alta de ácidos graxos insaturados. O nosso gabarito aqui é a letra C, questão com altíssimo índice de erro para uma prova para perito, né, legista, que a gente aqui já não erra mais, né? Vamos para a letra D, vamos ver o erro. Maior quantidade de colesterol. A gente sabe quanto mais colesterol, menos fluidez. Letra E, as membranas devem conter mais transportadores de glicose, de glúten. Ih, não. Aí já viajou. Nosso gabarito, letra C. Vamos aqui fazer nossa última questão dessa parte de componentes. Para eu provar, eu gosto de provar por A mais B, que cai, né? Na hora, uma vez eu dei uma aula, o aluno falou: a professora quer que a gente vire mestre em biologia celular. Gente, sou eu não, né? Só as bancas. Olha essa questão aqui, banca CESP, para papiloscopista. O edital de papiloscopista, pessoal, ele sequer é para área específica de biologia. Ele é para qualquer nível superior. Então, um edital pequenininho com biologia celular e química, física, área geral, né? Olha, eu entrei com recurso nessa questão aqui na época para os alunos, eu perdi, né? Porque a CESP está acima da Constituição, né? Mas olha só, embora as balsas lipídicas na membrana plasmática atuem na transdução de sinais, promovendo resposta imunológica na defesa do organismo, elas podem facilitar a entrada de vírus da família do coronavírus por meio da ligação entre o vírus e a proteína transmembrana localizada nas regiões dessas balsas. Misericórdia, né? Essa é uma questão certa, tá? Eu achei um absurdo, né? Eu fiquei indignada, exerci o direito de reclamar junto com os alunos, por quê? A forma com a qual o vírus entra na célula é uma parte que a gente estuda lá em virologia. Quando a gente está estudando biologia celular, então a Bíblia da biologia celular é o livro The Cell, do Bruce Alberts. Esse livro, você não vai ver nada falando disso, né? De vírus e as balsas lipídicas. Isso é uma relação de artigo e muito da parte lá, né? De virologia e tal. Reclamei, né? Mas perdi. Vocês sabem, né? Quem faz prova CESP tem dessas coisas. Mas era um absurdo. Mas depois eu não achei a questão para botar aqui para vocês, né? Logo depois dessa prova eu encontrei uma outra questão perguntando dessas balsas lipídicas dentro do conteúdo de membrana plasmática, né? Então é um assunto novo ali que vem aparecendo e que vale a pena, né, a gente ter conhecimento, porque a gente tem que buscar ser diferente, né? A gente tem que sair do bolo da massa, a gente tem que saber um pouquinho mais, mas saber aquilo que realmente importa, né? Bom, da parte de membrana plasmática em relação às suas funções e os seus componentes, é isso, né? O que tem de mais importante ali, graças a Deus, a gente tem só essas estruturas, né, para falar delas ali, estar presentes no edital. E a gente vem para o próximo assunto, que é aquele que é, né, muito cobrado em prova, tá? Que é transporte, parte de transporte de membrana plasmática. É bem o tempinho ali, né, da dinâmica dos nossos vídeos. Caso você tenha ali alguma pergunta, pode colocar ali, né, dentro dos nossos chats, lá no finalzinho eu acabo respondendo para vocês. Mas, do que tem de mais importante, acredite, mais recorrente, falamos aqui até agora. Vamos lá para a parte de transporte. Eu sei que todas as matérias a gente fala, né? Isso aqui é a mais importante, isso aqui cai demais, né? Mas enfim, realmente, gente, membrana plasmática é muito queridinha, assim, para todos os concursos. Para a parte de perícia, polícia, área geral, professor. Então, é um conteúdo que vale a pena a gente investir aqui. Falamos das características da membrana plasmática.
Não falamos? Falamos. Falamos que tem diversas funções, né? As funções aí de delimitação da célula, barreira de proteção. Ah, da onde vem essa barreira de proteção? Ah, falamos do glicocálice, reconhecimento celular, também dessas estruturas. Sítios de adesão, as nossas próprias proteínas, inclusive, né, que compõem a membrana plasmática, vão servir para ancoramento lá do nosso citoesqueleto. A gente vai ter aula de citoesqueleto. Tem função de respiração. Ah, professora, de onde você está tirando isso? Eu poderia citar a membrana, né, das cristas mitocondriais, mas acredita que procariontes, né, bactérias aeróbicas, vão ter enzimas com função de respiração justamente presentes na membrana plasmática delas. Né? Então, estamos falando de membrana geral, é isso. Sítio de ligação, né, para enzima. E aí, função que de transporte, afinal, não tem uma permeabilidade seletiva, né? Ela não vai então controlar aquilo que entra e sai da nossa célula, entrada de nutrientes, de íons, eliminação de excretas, né? Porque a gente tem vários componentes da produção aqui da atividade metabólica, inclusive a gente tem que botar para fora aqui da célula, né? Podem ser, inclusive, tóxicos, oxidativos. Então, é tudo função da membrana. Como que funciona, né, esse processo de transporte de substâncias? É o que a gente vai ver, porque depende, né? Ela vai regular e vai ter formas de fazer isso. Vai depender, inclusive, de alguns fatores. Que fatores, professora? Vários. Por exemplo, solubilidade. Não é uma bicamada fosfolipídica? Não tem um monte de lipídios? Então, a solubilidade vai importar para mim. Eu posso ter moléculas que são lipossolúveis, olha só, lipossolúveis, que conseguem passar pela minha membrana. Vitamina, eu tenho vitamina lipossolúvel. Eu tenho moléculas que são muito pequenininhas, que conseguem perpassar pela estrutura da minha membrana, por entre os meus lipídios. Quais, professoras? Alguns íons, gases. Gases? Sim, oxigênio, CO2. Não entra e sai da célula o tempo inteiro, gente. Eu tenho essas moléculas. Então, alguns fatores vão determinar, né, a passagem desses elementos pela minha membrana, e não só isso, a velocidade com que esses elementos passam, tá? E aí a gente vai ter os diferentes processos aqui nesse transporte. Bom, vamos lá. Fatores que vão determinar esse processo, tá? Um ponto importante, né? A gente tá na biologia, mas enfim, né? A gente tem que falar algumas coisinhas. Quando eu estou falando de transporte, eu tenho que voltar àquela ideia lá da escola de solução, né? O que é uma solução? Ela não é formada por um soluto e um solvente. Normalmente esse solvente não é água. Aqui no nosso corpinho também, né? A gente tem grande quantidade de água no corpo, vai ser o solvente, que é o solvente ali universal. E os demais elementos ali que estão, né, nesse meio, nós chamamos de soluto. Pra gente, o que vai ser importante? Íons vão ser soluto, né? Então, eu vou falar da passagem desses íons para dentro ou para fora da minha célula. Eu vou falar a passagem de nutrientes, como glicose. Ah, professora, a glicose não fica circulando no sangue? Gente, a gente precisa de botar a glicose para dentro da célula, para ela poder ser quebrada lá no citoplasma, virar ácido, virar o piruvato para poder entrar na mitocôndria, né? Também parte ali importante de alguns conteúdos de edital. Então, eu preciso mandar coisa para dentro e para fora da célula. Esses elementos vão ser o soluto. Por que eu tô falando isso? Porque a concentração deles, né, dentro desses meios vai ser importante nesse processo, tá? E vai ter também transporte de água para dentro da célula. Então, eu tenho que prestar atenção no que eu tô falando quando eu estiver falando de transporte. Por quê? Água entra para a célula? Entra dentro da célula. Água, né? Ó, a minha bicamada é uma bicamada lipídica. Gordurinha, água tem uma solubilidade aqui com essa gordura? Não. Mas ela consegue, é uma exceção. Apesar de não ser lipossolúvel, ela consegue passar, né? Perpassar por simples difusão para dentro da minha célula, tá? Então, uma exceção aí. Então, o que vai caracterizar, o que vai afetar esse transporte? O tamanho da minha solução, o tamanho do meu solvente, do meu soluto, ou misericórdia. Tamanho do soluto, a solubilidade, que era onde falhou aqui, e também a carga da minha molécula, tá certo? Então, na minha bicamada lipídica, um slide excelente aqui, que também já foi questão de prova, né? Ela vai ser permeável, ou seja, o que é isso? Vai passar por entre essa estrutura,
sem dificuldade por entre ali os meus fosfolipídios, gases, moléculas que são apolares e polares, mas desde que sejam o quê? Pequenas, tá certo? Então, o que eu vou ver passando bem lindamente aqui, ó, passando para lá e para cá, né? Bem facilmente. Moléculas apolares, hidrofóbicas, tá? Aí aqui já dá o destaque: gás oxigênio, dióxido de carbono, gás nitrogênio, hormônios esteroides. Então, eles conseguem passar aqui, tá? Pela nossa célula, pela nossa membrana. Já vou ter algumas moléculas, né, que são polares, mas elas não têm carga, elas acabam conseguindo ali passar, né, como a água, tá? Gente, um ponto interessante, tá? Você, em algum momento da sua vida aí dentro da parte de biologia, no seu estudo, já deve ter ouvido falar das aquaporinas, que são proteínas, né, que vão servir como canais ali para passagem de água. Mas essas aquaporinas, elas vão servir para esse transporte de água em situações em regiões muito específicas, né? Por exemplo, quando a gente está lá nos nossos rins, né, nas nossas células renais, a gente vai ter muitas aquaporinas, porque eu não posso, né, desidratar, não posso perder um tanto de água. Então, eu vou querer, né, dentro dos processos de filtração, trazer a água para dentro, né? O que acontece lá com a galera que bebe cerveja? Ah, cerveja é diurética, porque dá um prejuízo nesses canais, entendeu? Então, a água tem outro caminho também, tá? Mas ela, quando a gente fala dela de maneira geral, vai ser esse processo de difusão, facilzinho, tá? Bom, molécula muito grande, bichinha não vai passar, né? Glicose, sacarose, coisa muito grande, não tem nem proteína que consiga servir de canal de passagem aqui, tá? Moléculas aqui, íons, né? Alguns íons vão precisar do quê? De uma ajudinha. Vão ser os canais, a gente vai falar disso, mas pela membrana, por entre os nossos fosfolipídios, não vão passar, tá? Então, isso aqui é uma ideia geral, né? A gente tem essa barreira, vai ser um transporte aqui que quando consegue passar, a gente já vai falar dele, que é o de difusão, né? Que não é mediado, mas a gente precisa idealizar aqui, ter uma noção de conceitos. Que aqui foi questão de prova, tá? Mais na frente vocês vão perceber que eu vou resolver com vocês. Bom, e aí, em decorrência dessas características, eu vou ter dois tipos de transporte. Um que eu chamo de passivo e um que eu chamo de ativo. Bom, o transporte passivo vai ser esse lindo, né? Que passa ali de uma maneira tranquila a favor de um gradiente de concentração. O que é esse gradiente de concentração? Eu tenho que me lembrar que a minha célula, né, ela está imersa e a minha membrana, ela separa dois ambientes. O ambiente citoplasmático, de dentro da célula, e o ambiente externo, que é o da matriz extracelular, né? Cheio de colágeno, quando a gente tem aqui essa pele boa, né? A matriz extracelular. Só que ali, o que acontece? Vai ter os mesmos níveis desse solvente, ou desculpa, desse soluto? Não. Eu posso ter uma concentração maior na minha matriz extracelular de algum íon, né? E aí eu preciso às vezes mandar esse íon para dentro. E aí quando ele sai desse lugar mais concentrado para um lugar que ele está menos concentrado, ele vai estar o quê? A favor desse gradiente de concentração, né? Ele não está indo contra a lógica, porque na vida tudo é o que? O equilíbrio. Então o meio biológico, ele também está procurando equilíbrio. Ele não quer ali que o meio externo fique cheio, né, de um determinado soluto. Vai buscar o equilíbrio. Então quando for haver essa entrada de um meio mais concentrado para um meio menos, está a favor desse gradiente, né? Isso faz com que não haja gasto de energia. A minha célula não tem que depender de energia para trazer esse elemento para dentro dela, tá? Esses processos são, que a gente chama de transporte passivo, eles podem acontecer dessa maneira como os vimos, né? Por exemplo, do gás oxigênio, que passa tranquilamente por entre a membrana. Esse processo eu chamo de difusão simples. Ele pode ser facilitado porque a minha membrana ela não é cheia de proteínas. Essas proteínas podem servir como canal de passagem, por exemplo, para esses íons, como para o íon cálcio, né? Então, eu vou ter essa difusão, mas ela vai ter que ser facilitada por uma proteína. Esse processo pode ser de passagem de água. A passagem de água ela vai receber um nomezinho próprio, que é a osmose. Muito importante, né, para regular esse equilíbrio hídrico entre o meio e a célula, para não impedir que água demais entre e rompa a minha célula ou que minha célula desidrate. Esse é um processo que eu chamo de transporte passivo, a favor do gradiente de concentração,
sem gasto de energia. Isso é a questão de prova. Eu tenho o transporte que eu chamo de ativo. Por que ele é ativo? Agora ele vai contra um gradiente de concentração. Agora o meu soluto sai do ambiente que ele está menos concentrado e vai para um ambiente que ele está mais concentrado. Qual que é a lógica disso? A célula às vezes precisa de mais de um certo componente, como o cálcio, ou desculpa, como o potássio. Demanda-se muito potássio na atividade metabólica celular. E aí, às vezes, eu tenho muito potássio no ambiente externo e pouco dentro da célula. Eu quero mandar mais para dentro da célula. E aí, eu vou fazer esse tipo de transporte gastando energia e contra um gradiente de concentração. Eu chamo esse transporte de ativo. Pode acontecer também do meu macrófago, uma célula de defesa especializada em fagocitar, dele reconhecer uma bactéria no meu tecido. Ele vai jogando, né, as suas membranas, sua membrana plasmática, com a ajuda do citoesqueleto, para trazer essa bactéria para dentro da célula, num processo que eu chamo de fagocitose. Essa dinâmica, né, de movimentar a membrana através do citoesqueleto gasta energia. Aí eu também chamo esse transporte de ativo, tem gasto energético, tá? Então eu tenho transporte passivo e ativo. Passivo não há gasto de energia, é a favor de um gradiente de concentração. Os exemplos desse tipo de transporte é a osmose, difusão simples e difusão facilitada. Eu tenho transporte passivo, ele é contra um gradiente de concentração, nele há gasto energético. O exemplo mais requerido nas questões de prova vai ser da bomba de sódio e potássio, que a gente já vai falar. Além, né, desse tipo de transporte, nesses modelos da bomba de sódio e potássio, é também um tipo de transporte ativo a fagocitose, a pinocitose e exocitose, que são transporte de moléculas maiores que acontecem através aqui da nossa membrana, que a gente fala também na nossa aula, tá certo? Bom, parece simples, é uma boa revisão, cai bastante também, né? Eu preciso diferenciar tudo isso, tá? Esses tipos de transporte. Aqui um slide ali para ficar para a vida de vocês quando for fazer revisão. É só utilizar esse aqui que vocês conseguem ver, né? Aqui a dinâmica ilustrada desses processos. Vamos lá. Aqui também, né, serve ali como um mapinha mental desses tipos de transporte, as diferenças, né, do ativo e passivo através da membrana, quando esses transportes vão ser mediados por proteínas no transporte ativo e no transporte passivo, tá certo? Aqui também vai ficar mais para vocês aí, né, enquanto mapa mental. E aí, ó, só mostrando para vocês aqui, ó, a nossa aquaporina, né, que é um canalzinho que facilita aqui a osmose por canal para trazer mais água para a célula em algumas situações específicas aí do nosso sistema. Bom, vamos então, né, falar do transporte passivo. Como citamos, nós temos ali, né, 3 tipos de transporte passivo. O simples, onde essas pequenas moléculas, normalmente apolares, né, ou lipossolúveis, vão passar diretamente pela nossa membrana plasmática, como o oxigênio, o dióxido de carbono, e essas são as moléculas que são normalmente ilustradas dentro das questões, tá? De maneira bem simples, vai seguir um movimento que é a favor de um gradiente de concentração, não precisa de nenhuma proteína para auxiliar esse transporte, não tem o gasto energético. Isso aqui são os principais pontos que vocês precisam se lembrar, tá? Nesse mesmo sentido, eu vou ter a osmose, tá? Enquanto um tipo de transporte passivo, que é a favor de não requer proteína e não tem gasto de energia. Só que aqui, pessoal, se durante todo o momento até agora nós falamos do transporte de solutos, a osmose é um transporte de solvente. Quem que é o solvente aqui? A água, tá? Então, quando eu falo da osmose, eu estou falando do transporte especificamente de água pela minha membrana, tá? Bom, dentro do transporte passivo, eu posso receber uma ajudinha, onde eu vou ter a chamada difusão facilitada, tá? Na difusão facilitada, eu vou ter a participação de proteínas, que são 2 tipos. Eu vou classificá-las em proteínas carregadoras ou carreadoras, tá? Sinônimos ali. Ou proteínas canais. Então, para ter a passagem de íons e de moléculas que vão ser polares. Tá vendo como que essa bioquímica dessas moléculas são importantes aqui? Isso também vai ser explorado, né? Então, eu vou ter esse tipo de transporte através de proteínas, tá? Aqui também vai ser a favor de um gradiente de concentração, tá? Só que o que muda? Aqui eu vou precisar da ajuda das proteínas, mas eu não
vou ter também gasto energético. Então, um ótimo resumo aqui dessa parte do conteúdo. Nada melhor do que ilustrar, né? Bom, na difusão simples, no ambiente a favor de gradiente de concentração, mais onde eu tenho um ambiente mais, a molécula saindo de um ambiente mais concentrado para um menos concentrado, né? Então, o que eu vou ter aqui? Na nossa difusão simples. Na lista de difusão simples, o que eu vou ter? A passagem diretamente, né, pela minha membrana, né? Diretamente pela minha membrana aqui, eu tenho justamente a passagem dessas moléculas. E aí eu vou, aqui eu vejo que eu tenho só essa difusão acontecendo, né? Bem tranquilamente, olha, através da minha membrana, sem erro. Bom, no outro tipo de transporte, na osmose, né, eu vou perceber que acontece agora um movimento que ele é diferente, que é da passagem da água. Como conversei com vocês, existe uma tendência ao equilíbrio, né, dentro desses ambientes, dentro da dinâmica, né, da própria biologia. Quando eu falar da osmose, o que eu tenho que lembrar? Quando eu falar de osmose, que é a passagem de água. Só que agora, quando eu falar de concentração, essa água ela vai sair de um lugar onde a concentração do soluto está menor. Preste atenção, tá? Que agora aqui eu tô falando da água em exclusividade, né? A concentração do soluto está menor e a água vai sair para o ambiente onde há uma maior concentração de soluto. Professor, eu não tô entendendo, gente. O exemplo é a melhor coisa da vida. Sua salada, o seu alface, ou então sua vinagrete do churrasco. Sua mãe fala assim: fulano, deixa para salgar na hora que for comer. Por quê? A alface vai murchar. Quando a gente coloca o sal na alface, percebe que vai sair um monte de água, porque o ambiente externo ele tem uma maior concentração do meu soluto, que é o sal. Qual é a tendência da água? Sair de dentro das células da alface para o ambiente externo para gerar esse equilíbrio. Então, a osmose, eu tenho essa dinâmica. E ao estudar a osmose, eu vou ver, né, que eu vou classificar o meu ambiente. O meu ambiente ele vai ser hipertônico quando haver uma alta concentração do meu soluto no meu ambiente externo e uma menor concentração desse soluto dentro da célula. Esse ambiente ele vai ser hipotônico quando eu tiver uma menor concentração desse sal, desse soluto no meu ambiente externo e uma maior dentro da célula. Então, o que a água vai querer fazer? Sair do ambiente externo e entrar na célula, né? Para poder gerar esse equilíbrio. E um ambiente que eu chamo de isotônico, quando tá tudo lindo, maravilhoso, tudo igualzinho, né? As mesmas concentrações, ambiente externo e interno. Bom, isso vai ter consequências para as minhas células. Na minha célula vegetal, eu tenho a parede celular, que é rígida, que protege essa célula de ruptura. E na minha célula animal, eu não tenho parede celular, então eu vou ter algumas consequências, que é o que está aqui no nosso slide, olha só. A minha célula aqui, ó, eu tenho uma célula animal e vegetal. E, gente, sempre cai, se você tem alguma parte ali de, por exemplo, que tenha algum conteúdo de vegetal, existe sempre essas comparações, tá? Entre a dinâmica dessas células. Bom, na minha célula vegetal, quando eu estou num ambiente que eu chamo de hipertônico, então o que é o ambiente hipertônico? Eu tenho uma alta concentração do sal no ambiente externo. Qual vai ser a consequência? A água vai sair da célula para o ambiente. O que vai acontecer com ela aqui? Ela vai murchar. Ela vai ficar plasmolizada. Olha aqui, ó, a minha célula vegetal, ela permanece com a sua estrutura, mas olha dentro aqui, ó. Ela não muda, né? Por quê? Porque ela tem a parede vegetal. Na célula vegetal, na animal, eu vejo ela bem murchinha. Eu falo que ela ficou plasmolizada. Perigo, né, para nossa célula. No ambiente isotônico, aqui é hiper, tá?
No ambiente isotônico, tudo lindo, equilíbrio, aguinha e tal, né? No ambiente hipotônico, eu vou ter o inverso. Eu vou ter uma alta concentração do soluto dentro da célula. Isso vai fazer com que a água entre na célula. Qual é a consequência? Ela vai ficar inchada. Lá na biologia, a gente fala que ela também fica túrgida. Aqui ela fica plasmolizada ou murcha. Aqui ela fica túrgida ou inchada. Então, questão de prova fala o quê? No ambiente hipotônico, a célula fica plasmolizada. Não, túrgida, né? Fica inchada. Aqui corre o risco de que acontecer lise celular, a quebra, né? A ruptura da célula. Olha aqui, ó, bem aqui mostrando aqui pra gente, né? Então, aqui eu tenho a osmose. Eu vou prestar muita atenção que eu estou falando, né? Do movimento da água em relação à concentração do nosso soluto, tá certo? Isso acontece, né? Nas nossas células, tanto animal e vegetal, e em meios de solução, né? A gente costuma fazer alguns experimentos falando que uma solução com uma membrana semipermeável, que é o que está ilustrando aqui, e as suas fases, tá certo? Bom, isso aí é o que a gente tem de mais importante em relação à osmose. Vamos agora para a parte da difusão facilitada. Como eu falei para vocês, o grande Q da difusão facilitada é apenas se lembrar, né, que existe a participação de proteínas. Ainda estamos falando de um transporte a favor de um gradiente de concentração e que eu vou ter dois tipos de proteína podendo participar aqui desse rolê todo. A proteína que eu chamo de canal e carreadora. Professora, tem diferença? Bom, vai ter. A proteína canal aqui, ó, é aquela que transporta os íons, né? Sódio, potássio, né, cálcio. Essa proteína canal, pessoal, ela vai discriminar a molécula que vai ser transportada aqui com base justamente na sua carga elétrica e no seu tamanho. Vai funcionar como um canal mesmo para passar aqui esses íons, tá certo? A proteína carreadora, ela vai se ligar especificamente. Tá vendo que aqui tem um sítio de ligação aqui? Então, ela se liga especificamente à molécula que vai ser transportada, fazendo com que esse transporte aqui seja um transporte seletivo, e ela vai funcionar muito para transportar moléculas orgânicas, como por exemplo a glicose, tá certo? Um dos tipos de transporte da glicose. A gente vai ver que tem outros lá na frente, tá? Mas é isso. E ela dá uma mudadinha na sua conformação, olha só. Ela tem um sítio de ligação específico dessa molécula e ela vai e leva a molécula para dentro, tá? A proteína carreadora. Ainda estamos falando de um tipo de transporte passivo, sem gasto energético, mas com participação dessas proteínas. Bom, seguindo aí, nós vamos para o transporte ativo. Esse aqui, gente, ele tem um certo grau de dificuldade, né? E aí ele é muito recorrente. Professor, eu não quero saber nada de transporte. Me fala uma coisa que eu preciso saber muito de coração. O transporte ativo, tá? Ele é um transporte onde vai levar moléculas, né? Principalmente íons, alguns açúcares, tá? Moléculas que são polares. Nesse tipo de transporte aqui, existe gasto de energia, ou seja, ele é contra um gradiente de concentração, tá? Tem gasto energético, precisa de proteínas transportes. Bom, o principal pra gente, bomba de sódio e potássio. Sem mais delongas, né? O que eu preciso saber em relação à bomba de sódio e potássio? Por que ela é importante para você? Você tem histologia no seu edital? Provavelmente. Você tem tecido nervoso? Sabe o que cai lá? Impulso nervoso. Que é nada mais do que a propagação, né, do impulso elétrico de um neurônio ao outro. E a dinâmica da propagação, né, por entre a membrana do nosso neurônio, vai se dar justamente, né, decorrência da atividade da bomba de sódio e potássio. Inclusive, né, já que a gente está falando de membrana plasmática, a membrana na região do axônio do nosso neurônio, ela vai ter praticamente só lipídios, né, e poucas proteínas, porque é em decorrência dessa atividade, né? Enfim, bomba de sódio e potássio é o transporte, né, de sódio de um meio menos concentrado para o meio mais concentrado dentro da célula, e que durante a dinâmica desse transporte existe o gasto de ATP
para a saída. Opa! Volta aí, não sei o que eu falei, vamos começar do início. É o transporte de potássio para dentro da célula de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, que acontece simultaneamente com a saída de sódio de um meio mais concentrado aqui, ou de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Vai ficar mais fácil na ilustração, vamos para o slide, fica melhor. Bom, primeiro ponto que você precisa saber em relação à bomba de sódio e potássio. Pessoal, eu tenho íons, né? Tanto na minha face interna como na minha face externa. Isso, né, vai gerar uma diferença de potencial. Isso gera carga elétrica mesmo, né, nesse ambiente. E faz com que a concentração, a forma da distribuição da concentração de íons faz com que a face interna da minha membrana seja mais negativa do que a face externa. Guarda isso no coração. Vai ser importante aqui, vai ser importante lá, quando a gente estudar, por exemplo, impulso nervoso na parte de histologia, se você tiver. Então, eu preciso saber que eu tenho essa diferença de concentração de íons que gera, né, essa diferença de cargas que faz com que a face interna da minha membrana seja mais negativa do que a face externa. A minha célula demanda muito de potássio, ela quer potássio o tempo inteiro para ela. A consequência disso é que a sua face interna, ela tem uma concentração maior de potássio do que a sua face externa. E não precisa tanto assim de sódio. Consequentemente, né, a face externa da minha membrana vai ter muito mais sódio do que a face interna. Isso é questão de prova? É questão de prova. Quando eu falar da bomba de sódio e potássio, eu tenho que me lembrar que a face interna, a porção interna da minha membrana, ou dentro da minha célula, eu tenho menos sódio e mais potássio. A face externa, eu tenho mais sódio e menos potássio. Ok? Ok. Bom, outro ponto, né? Eu preciso, então, trazer potássio para dentro, só que é contra um gradiente de concentração. Qual o meio que eu vou utilizar? Uma proteína? Uma proteína que gasta ATP para fazer essa dinâmica. Como que se dá essa dinâmica? Através dessa proteína, juntamente com energia ATP, ocorre a saída de 3 moléculas de sódio para entrar 2 moléculas de potássio. Quais são os pontos de questão de prova? A concentração desses íons na distribuição dessa face interna e externa. Resumo, a face interna tem mais sódio, menos potássio. Não, mais potássio, menos sódio. Tá vendo tanto que é confuso? Então, prestar muita atenção. Face interna, menos sódio, mais potássio. Face externa, mais potássio, menos sódio. Ô, gente. Sai, aqui que foi questão de prova, sai 3 sódios para entrar 2 potássio. Ok? Ok, agora ficou melhor. Escrevendo, acho que fica melhor, né? Bom, isso tudo gasto de ATP, que é o que tá mostrando aqui, ó. Em amarelinho, o nosso potássio, e em laranja, o nosso sódio. Ele entra aqui no canal, ó, na nossa proteína, que a gente chama de bomba de sódio e potássio mesmo. Com o gasto de ATP aqui, vai sair 1, 2, 3 sódio. Para entrar 1, 2 potássio, aqui é o fósforo que foi gasto aqui dentro do processo, tá? Então, escrever fica mais fácil. Isso aqui é o que foi perguntado em prova, mas também o que foi perguntado, isso faz com que a face interna seja mais negativa. Bom, esse aqui é um tipo de transporte que tem gasto energético, nós chamamos de ativo. É o único? Não, tá? Eu tenho ainda, né, moléculas maiores que vão entrar na minha célula e sair
não, né, por meio dessas proteínas canais ou carreadoras, mas que vão, dentro dessa dinâmica, levar um gasto energético. Eu tenho aquilo que eu chamo de fagocitose, que nada mais é do que uma movimentação da nossa membrana plasmática que acaba emitindo aquilo que eu chamo de pseudópodes. Fica muito claro quando a gente fala de citoesqueleto, onde a gente vê a dinâmica, né, dos filamentos de actina para levar projetar a membrana plasmática num processo de evaginação para ela abraçar e engalfinhar essa molécula e trazer para dentro da célula por meio de vesículas que vão ali a se juntar, né, com os nossos lisossomos primários para passar pelo processo de digestão celular. Os resíduos ali gerados também vão ser eliminados da minha célula. O processo de eliminação para o ambiente externo eu chamo de exocitose. A fagocitose ela vai englobar partículas sólidas, moléculas grandes, micro-organismos, num processo de evaginação da membrana. Já na pinocitose, esses são processos que eu chamo de endocitose, né, para trazer para dentro da célula. Já na pinocitose, eu vou ter partículas menores, líquidas, tá, que vão ser dissolvidas e elas vão projetar aqui na minha membrana, gerando um processo de invaginação da membrana. Também vai gerar a formação dessas vesículas, né, vesículas pinocíticas. Aqui mostrando esse processo, aqui é uma membrana plasmática bem bonitinha, né, sofrendo esses processos de pinocitose, mas que também, em decorrência dessa movimentação, dessa dinâmica, gera gasto energético, logo é um tipo de transporte que eu chamo de ativo, tá? E para eliminar esses componentes, eu vou ter processos que eu chamo de exocitose, a saída, né, dessa molécula por meio de vesículas. A minha célula, gente, a nossa célula ela se comunica muito por meio de vesículas, né? Transportam às vezes o produto da síntese de proteína para alguma organela que precisa, ou então para fora da minha célula, isso tudo por meio dessas vesículas. E elas se movimentam dentro do citoplasma através das estruturas do citoesqueleto, mas gerando gasto de energia, tá? Essas vesículas no processo de eliminação por exocitose para sair, elas vão se difundir com a minha membrana plasmática e levar esse componente para fora. É bem bonitinho, né? E bem dinâmico. E eu percebo o seguinte, que a nossa membrana, ela vai sempre aproveitar, né, essas estruturas. Por exemplo, aqui era uma vesícula, né, formada por membrana, que se funde aqui e esses elementos são reaproveitados na nossa célula aqui, tá? Então, exocitose é um transporte para o ambiente externo com gasto de energia, logo é um tipo de transporte ativo, tá? Em termos de conteúdo em relação ao transporte, era isso, pessoal, que tinha ali de mais importante para nossa aula a respeito de membrana plasmática. Eu peço aqui, né, que vocês deem um pouquinho de atenção para a parte de transporte ativo. É muito confuso, eu até peço desculpa que eu deveria já ter começado, né, escrevendo, porque acho que fica mais fácil do que falando. Então aqui é o resumo daquilo que tinha de mais importante. Eu tenho até uma ilustração que eu acabei escrevendo por cima, não vou conseguir apagar aqui, mas mostrando essa dinâmica de entrada e saída, né? 3 sódios saindo, 2 potássio entrando. A nossa célula precisa de muito potássio e é justamente essa dinâmica da bomba de sódio e potássio que faz com que a gente tenha a propagação do impulso elétrico. Então, vocês têm que saber isso aqui muito bem para quando chegar lá na parte de histologia, de tecido nervoso, vocês não terem grande dificuldade, porque isso vai gerando processo de despolarização da nossa membrana e repolarização e vai fazendo com que tenha essa propagação do impulso lá, tá? Então, é um assunto que é importante vocês guardarem com muito carinho, né? Não ter dúvida mesmo, porque ele vai ser útil um pouquinho também para vocês lá depois e que é uma questão que tem um certo grau de dificuldade. Quando vem ali na prova, o candidato que acerta é um candidato sim diferenciado, tá? E geralmente as questões vêm nesse ponto, né? Em relação a essas concentrações, em relação à quantidade de íons que entra e sai aqui, tá certo? E como isso, né, gera essa alteração aqui de cargas na face da nossa membrana. Bom, vamos então ver como que isso cai na prova, né? Vamos lá
Cai ou não cai, gente? Cai demais. Olha aqui, ó, prova para perito criminal da banca OCP, né? Já peguei bastante questão da OCP, não só para carreiras policiais, mas em outras áreas, perguntando a respeito dessas características aí da membrana. Vamos lá? Olha só. A respeito dos mecanismos de transporte através das membranas celulares, assinale a alternativa correta. Vou fazer de baixo para cima, tá? Letra E aí, ó. O transporte passivo permite que moléculas se movam contra. Se ele é passivo, ele não é contra ninguém, né, gente? Ele é a favor do gradiente de concentração. A velocidade do processo de difusão não é influenciada por características como tamanho e solubilidade das moléculas. Aqui, então, a gente já sabe que está errado, porque o que influencia? Tamanho, solubilidade, né? Carga da molécula vai influenciar no transporte, vai influenciar inclusive nessa velocidade. Olha, oxigênio, dióxido de carbono, nitrogênio, H+, são moléculas apolares, pequenas, e seu transporte através da bicamada lipídica não envolve gasto energético, né? Não envolve, aqui está errado, elas conseguem passar livremente por essa bicamada, né? São moléculas apolares pequenas, então aqui está errado. Letra B, moléculas polares como a glicose, glicose é molécula polar, tá correto, são capazes de atravessar a bicamada lipídica sem o auxílio de proteínas transportadoras de membrana? Erradíssimo, né? Moléculas polares, como a glicose, como outras moléculas orgânicas, não vão ser capazes de atravessar a bicamada sem o auxílio das proteínas transportadoras. No caso ainda da glicose, né, a gente vai ter uma proteína carreadora no processo de difusão facilitada transportando essa molécula, tá certo? E aí, por eliminação, a gente já responderia a letra A, ó. A maioria dos canais presentes na membrana plasmática permite somente a passagem de íons inorgânicos, por isso são chamados de canais iônicos, né? Gente, aqui, né, no meio da aula, agora parece uma questão fácil. Vai você na hora da prova, tá? Era sim uma questão com um bom índice de erro lá dentro dos bancos de questões, porque é muito detalhe, tá? E quando a galera mais antiga costumava falar assim, ó, quando você vê somente, você já desconfia, né? Já tá errado, pra você ver aí, né? Que não dá pra cair mais nessa. Aqui tinha um somente e que era a alternativa aqui mais adequada, tá certo? Bom, por isso que é bom o quê? Treinar. Vamos lá pra próxima. Também aí, ó, carreira policial. Cai ou não, ó? Olha só. A membrana plasmática é formada por uma bicamada lipídica com diversas proteínas associadas. Muitas dessas proteínas estão envolvidas com a troca de substâncias entre a célula e o meio externo. A sódio, aqui é a bomba de sódio e potássio, tá? Que é a NAK mais ATPase, né? Porque a ATPase que tem gasto de energia lá. É uma dessas proteínas e seu papel na membrana plasmática, ou seja, a bomba de sódio e potássio aqui, o papel dela, está relacionado com transporte dos íons sódio e potássio para o exterior da célula por osmose. Meu Deus, né? Como mistura aqui. Erradíssimo, né? E não é sódio e potássio para o exterior. Quem vai para fora é o sódio, porque o potássio entra. Letra B, deslocamento dos íons sódio para o exterior por transporte ativo. Tá corretíssimo, né? O íon sódio, ele vai para fora da célula e é um tipo de transporte ativo. Ah, professora, mas não falou do deslocamento do potássio para dentro da célula, então pode estar errado? Não, só não está tudo completo, mas se a gente ver aqui as demais, vamos ver que essa é a mais adequada. Quer ver? Olha só a letra C. Deslocamentos dos íons sódio e potássio para o interior da célula por cotransporte. Aí você fala, nossa, é isso, né? Tá vendo um cotransporte, um para fora, um para dentro. Não, né, gente? Não é isso. Deslocamento dos dois para o interior da célula. Os dois estão entrando de uma maneira conjunta, um cotransporte para dentro da célula? Não. Ah, professora, mas você não falou de cotransporte. Gente, o objetivo aqui, né, da aula é sempre ser o mais prático possível.
No transporte ativo, existe aquilo que chamamos de transporte ativo secundário, quando há o envolvimento, né, de mais de uma molécula aqui, né, durante esse transporte. Nesse tipo de transporte aqui, eu vou ter aquilo que eu chamo de simporte, quando essas moléculas elas são transportadas ali no mesmo sentido, ou antiporte, quando uma vai para dentro e outra para fora, tá? Esse simporte eu também posso chamar de cotransporte e o antiporte de contratransporte. Bom, o que eu preciso saber, né? Por que eu resolvi comentar um pouquinho disso aqui? Porque, no caso aqui do cotransporte, eu vou ter a minha proteína transportadora, né? Que tem aqui um sítio específico para uma molécula, tá? E um sítio específico para outra. Então, tá vendo que é bolinha e quadradinho aqui? Então, no caso, né, eu poderia utilizar como exemplo o transporte de glicose. Em algumas células, né, vai haver situações específicas, né, que vai utilizar um sisteminha, GLUT, não vou aprofundar aqui, mas só para vocês saberem que em alguns casos eu vou precisar trazer, né, a minha molécula de glicose para dentro da célula e aí eu vou fazer um sistema de cotransporte, onde eu vou transportar a molécula de glicose junto com, aqui, a título de exemplo, com sódio. Do mesmo jeito, outro exemplo, né, é levar da membrana luminal para dentro da célula aminoácidos junto com utilizando o transporte do sódio. Então, é um tipo de cotransporte que acontece para transportar glicose dentro da minha célula. Eu tenho contratransporte, onde o exemplo aqui é o transporte de sódio com cálcio, sódio com hidrogênio. Aí já vai em sentidos diferentes, mas perceba que eu tenho sítios de ligações específicos aqui. O básico geralmente não cai muito, né? A gente não tem nada além disso. Então, não caberia, inclusive, aqui a letra C, né? Bom, letra D. Transporte dos íons potássio para o interior da célula por difusão passiva? Bom, realmente, né? O potássio entra. Quantas moléculazinhas? 2 para o interior da célula, mas por transporte ativo. Letra E. Transportes do íon sódio e potássio por canais de vazamento? Nada a ver, né? Então, o nosso gabarito realmente vai ser letra B, questão difícil, hein? Para a gente de criminalística. Vamos resolver nossa última questão aqui, para a gente fechar a nossa aula, tá? Nas células humanas, o citoplasma e ambiente extracelular apresentam diferenças nas concentrações de sódio e potássio, os quais são mantidas pelo bombeamento ativo de íons pela membrana plasmática, processo denominado de bomba de sódio e potássio. Pessoal, é uma parte introdutória, mas que facilita bastante o nosso entendimento. Olha só, tá falando aqui, ó, que nesse ambiente extracelular e intracelular a gente tem uma diferença dessa concentração. Só que essa diferença ela é sempre mantida em decorrência da presença dessa bomba. Eu tenho que saber, pessoal, que o sódio, para o sódio, não é que eu só tenha a bomba de sódio e potássio. Para o potássio, não é que eu só tenha a bomba de sódio e potássio. Vão existir, tá, canais iônicos para entrada aqui e saída de sódio e de potássio, né? Mas como que funcionam os nossos canais iônicos? Não é um transporte passivo, sem gasto de energia, através ali de uma proteína, né? Por difusão aqui facilitada através dos canais iônicos. Ali qual que é a dinâmica? É do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Aqui na bomba de sódio e potássio, eu não estou respeitando o gradiente de concentração. Por isso que eu preciso de um transporte ativo, por isso que eu preciso de energia, eu preciso de ATP, para que haja essa movimentação contra esse gradiente de concentração, tá? Bom, continuando. Considerando essa informação, é correto afirmar que esse mecanismo de transporte ativo, o que ele faz, né? Olha, gente, olha essa questão. É uma questão para auxiliar de autópsia ou de necrópsia. Não é nem uma questão para falar assim, não, é para um perito, para alguém que é da biologia, né, da biomedicina. Não é, gente, olha isso. É uma questão difícil. A manutenção da bomba de sódio e potássio, ela vem para quê? Para manter o potencial de repouso, sendo que a superfície interna da membrana plasmática
se mantém menos positiva ou o que? Mais negativa em relação à superfície externa. Olha o nosso gabarito aqui, ó, letra A. Questão de alto índice de erro, gente. E área para os pobres aqui, ó, que nem é da área, né? Agora imagina uma prova de nível superior, né? Não é que, não, gente, não é que todas as questões da prova é muito difícil, cabeludo. Quando você sabe uma dessas, cara, você tá assim, ó, você sai do bolo, sai da massa, porque é uma coisa assim que quase ninguém sabe, tá? Letra B, vamos ver os erros, né? Capacita o potencial celular elétrico, sendo que a superfície interna da membrana plasmática se mantém mais positiva? Errado. Possibilita a interação entre lipídios e proteínas de membrana, auxiliando o transporte de macromoléculas? Nada a ver, né? Acelera o impulso elétrico em células neuronais, propagando íons entre as junções celulares até o axônio, mantendo a membrana plasmática positiva no seu interior. Tava indo tudo certo. Até aqui, né? Manter positiva no seu interior, porque ela é mais negativa. O resto aqui é isso, né? A bomba de sódio e potássio lá nos tecidos nervosos, nos nossos neurôniozinhos, você que tá aí, ó, queimando todos eles assistindo essa aula, a função é essa: acelerar o impulso elétrico nessas células neuronais, propaga, né, até as junções celulares, entre as junções celulares, até o... Gente, aqui vai falar o quê? De sinapse, tá? As junções aqui dos axônios com o próximo neurônio, tá? São as chamadas sinapses, que pode ser química ou elétrica. Quando é elétrica, né, a gente vai ter essa dinâmica aqui, tá certo? Bom, o erro aqui da última, né, auxilia o mecanismo de potencial elétrico, de despolarização e repolarização celular, que é isso aqui também, ó. Mecanismo de potencial elétrico de despolarização e repolarização somente acontece mediante o auxílio da bomba de sódio e potássio. Isso mantém a membrana plasmática neutra no interior? Não, né? Existe uma diferença de potencial onde a face interna ela é mais negativa. Aqui uma questão de biologia celular, né? Junto ali, lógico, trazendo os aspectos que estão inerentes a esse conteúdo junto com outro conteúdo que é a parte de histologia do tecido nervoso, tá certo? Bom, com essa questão cabeluda, eu termino a nossa live de hoje. Eu espero que vocês tenham, né, compreendido bem, né, o nosso conteúdo de membrana plasmática, a parte dos componentes, os assuntos, né, que às vezes não são tão rotineiramente lembrados por nós, quando que somos da área de formação. Tem coisa que a gente lembra muito claramente, mas tem coisas que a gente não tem, às vezes, a malícia da banca, né, em relação às questões de prova. Então, eu trouxe aquilo que tinha de mais novo em relação ao assunto que está caindo ali nas questões de prova e dei foco, né, naquilo que realmente importa pra gente, tentando otimizar esse conteúdo que é um pouco extenso, né, mas que estudando direitinho, certinho, a gente consegue, sim, acertar uma questão dessa quando vier na nossa prova, tá certo? Eu agradeço a companhia de vocês, que ficou aí comigo até essas horas aí. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima.